Quando a gente fala sobre uma educação inclusiva de gênero, a gente está falando de uma educação que garanta uma possibilidade de iguais oportunidades entre homens e mulheres e uma educação ancorada numa não discriminação. Embora eu estou falando num fórum sobre políticas para mulheres, eu vou entender mulher como aquele que não é considerado homem. E os gays, cisgêneros, apesar deles serem homens, eles são vistos como uma negação do próprio homem. E a afirmação do machismo como forma de dominação, ela impõe uma masculinidade determinada para os meninos, que nega a mulher e que nega a figura do gay. Como a gente pode ver, o Gikovac trabalha bem essa questão, da questão do machismo dentro da negação. Então, embora eu pudesse falar sobre mulheres LGBT, eu vou colocar os homens gays no meio e trabalhar a ideia de políticas LGBT em geral. Eu estou falando dentro do quê? A gente passa por um período desde 2014, onde você tem um peso muito grande das bancadas conservadoras dentro de um discurso anti-mulher e um discurso anti-diversidade sexual e de gênero, que eles vão acunhar de um combate a um monstro que eles criaram, que é a questão da ideologia de gênero. A ideologia de gênero ela começa como um nome que você enquadra as políticas feministas, depois você enquadra as políticas em relação à aceitação de uma diversidade sexual, e ela termina dentro dessa questão que você incorpora dentro dela a questão da identidade de gênero. E embora você não tenha aprovação, pelo menos em nível federal, de nenhum tipo de projeto de lei que foi vinculado nesse casamento entre combate à ideologia de gênero e o Escola Sem Partido, essas políticas elas acabam se tornando antipolíticas. Elas se tornam antipolíticas porque elas colocam uma interjeição, elas vão direcionando gestores públicos, principalmente na área educacional, a recuarem na hora que a questão é pensar uma educação inclusiva dentro da questão de gênero. Eu falo isso porque isso é uma armadilha que pode engolir qualquer gestão pública que não estiver preparada para lidar com esse tipo de ataque, porque a gente busca uma aceitação, e buscando uma aceitação, a gente tem uma população que vai sendo tomada por um terror que é plantado nela ao mesmo tempo. Tá? Onde a gente vai ver, por exemplo, a questão de professores que trabalham em creche, aonde os pais chegam e eles brigam e eles falam que vão denunciar a escola porque o pai chegou e ele viu o filho dele brincando de boneca. E qual que é o problema do menino brincando de boneca? Tá? Quando a gente fala sobre uma educação inclusiva de gênero, a gente está falando de uma educação que garanta uma possibilidade de iguais oportunidades entre homens e mulheres e uma educação ancorada numa não discriminação. Tá? Então não se trata, nesse caso, de pegar e estimular, ou então, que é o que eles colocam, transformar as crianças em trans, em gays e daí por diante. Trata-se, antes de tudo, de você criar uma perspectiva onde você começa a construir um mundo sem discriminação. E eu acho que é nisso que os conservadores eles têm atacado tanto, principalmente essa questão educacional.
dentro dessas antipolíticas. Além de um combate às antipolíticas, então de focar uma construção de uma política cultural e educacional focada para um abraço cada vez maior a uma diversidade sexual e de gênero que combata a discriminação, que garanta iguais possibilidades, a gente tem na região uma falta de políticas públicas em geral. Tá? Por exemplo, a gente tem um problema muito sério em relação à população LGBT, e eu pensando que eu estava falando de políticas educacionais são a longo prazo. Então, você acertando agora e mantendo isso em 10, em 15 anos, você começa a ter uma sociedade um tanto quanto mais inclusiva em determinados assuntos. Mas a gente não tem essa sociedade. Tá? A gente tem uma sociedade onde a idade de saída de casa de homens gays, de mulheres lésbicas, ela é muito mais cedo do que de pessoas hétero, que quando eu vou pensar em pessoas trans, sejam homens trans, travestis, mulheres trans, eu tenho dados de expulsão de casa muito cedo. O projeto Arco-Íris, que trabalha com pessoas trans que foram expulsas de casa, ele tem uma média de expulsão dessas pessoas de casa por volta dos 13 anos. Então, na adolescência, eu tenho uma alta evasão escolar, eu vou tendo toda uma dinâmica que vai criando uma marginalização de determinados setores LGBT, principalmente pensando a questão das travestis e das mulheres trans e dos homens trans. Não que não toque, por exemplo, a discussão entre gays, lésbicas e bissexuais. A questão que a gente tem que pensar em políticas de inclusão e políticas de diversidade. E essas políticas de inclusão, elas são tanto quanto mais complexas. Hoje, a gente ainda tem um modelo que serve como referencial. Tá? Que foi toda a arquitetura do Transcidadania na cidade de São Paulo. Mas olha bem para o Transcidadania e percebe como ele foi um projeto integrado, porque ele junta a questão do abrigo. A gente não tem no ABC nenhuma casa de abrigo LGBT. Ele junta a questão do abrigo com a questão educacional, com a questão de qualificação para o trabalho e a questão de inserção dentro do mercado de trabalho. Tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma realidade onde a gente tem cerca de 95% das travestis em estado de prostituição compulsória, e aí eu não estou falando, por exemplo, que elas tenham uma outra oportunidade, é que a questão da prostituição aparece como um caminho natural, aonde faltam políticas de acesso à educação, de acesso à qualificação para o trabalho, de não discriminação. Tá? A gente tem que pensar, no começo desse ano, a Prefeitura de São Paulo, dentro de um projeto de um vereador do PT, conseguiu aprovar a primeira lei antidiscriminação por questão de sexualidade e identidade de gênero em São Paulo. Então, a gente tem que pensar em políticas de não discriminação, junto com políticas culturais, com políticas de educação, se a gente busca uma integração. A gente teve uma batalha bem grande pela questão de poder abrir cotas para pessoas trans dentro da UFBC. Essas cotas, elas são subpreenchidas porque, em grande parte, a população trans ela não tem acesso à educação. Ela tem uma exclusão institucional que faz com que a maior parte ela acabe saindo da escola nessa passagem do fundamental para o ensino médio. Mais de 70% não conclui o ensino médio. Então, eu estou falando de inclusão no ensino superior, sendo que eu não tenho uma inclusão no ensino médio. Eu tenho uma discriminação que vai desde do ensino fundamental. Eu tenho negligência de gestores públicos que fecham os olhos. Você pode ver, por exemplo, que as escolas elas trabalham de uma
uma questão um tanto quanto complicada com adolescentes que são LGBT e adolescentes trans em geral. Como adolescente trans, embora eu tenho a questão de mandar o adolescente em questão ele não se expressar, ele segurar, ele não ser ele. Em relação a relacionamentos homoafetivos entre adolescentes na escola, eles são brutalmente reprimidos. Tá? Eu não tenho nenhum direcionamento que garanta que um adolescente mantenha uma relação homoafetiva dentro de uma escola de uma maneira saudável. Porque eu tenho um mundo que é totalmente heterocentrado e que tem que aparecer um beijo entre 2 meninos ou 2 meninas numa escola para eu ver toda a estrutura educacional se fechando, falando sobre os direitos dos pais, sobre os filhos, mas os pais não têm direito sobre a sexualidade dos filhos, tá? O direito à manifestação da sexualidade, do afeto, da identidade, pode ser lido como direito humano fundamental. Os pais não têm direito sobre o afeto dos filhos. Mas o que eu estou te falando é o seguinte: dentro de uma escola, se você tem um menino e uma menina que estão namorando, você não tem problema. Se você tem 2 meninos namorando ou 2 meninas namorando, você vai ter um problema na hora. Você vai ter um problema que vão chamar pais, que vão reprimir e que podem, de repente, resolver proibir qualquer tipo de beijo na escola. Podem reprimir qualquer tipo de beijo na escola, e isso vão falar que não, é porque não há discriminação. Você está reprimindo todo mundo. Mas você só tem esse impulso de reprimir na hora que aparecer um casal homoafetivo. O que eu estou falando é o seguinte: a gente tem uma luta muito grande contra a discriminação, contra uma exclusão para fazer. A gente precisa de políticas integradas. O ABC ele tem um fluxo migratório muito grande que vem para cá, dentro de um mercado sexual que vai acolhendo travestis, principalmente. Tá? Elas não têm outra oportunidade, ou outra possibilidade além da prostituição. Isso tem que ser pensado. Tá? Tanto na questão do estabelecimento de abrigo, como de qualificação, como de inclusão dentro do mercado de trabalho. E eu posso comparar, é só comparar, por exemplo, que é o mesmo público que vai para São Paulo. Se você pega o relatório de um ano de transcidadania, você vai ver que a maior parte ela não era nativa, eram migrantes. A gente tem uma cidade acolhedora? Sim. O que é uma cidade que é feita para quem? Tá? Eu lembro de campanhas anteriores com determinado do candidato que se opôs ao governo do PT, e que eu não quero citar o nome dele, e que ele tinha um discurso ante a eleição do Grana que era extremamente xenófobo, porque ele colocava uma Santo André para os nativos. E aquilo lá me doeu de uma maneira tão brutal, porque a maior parte da população de Santo André é formada por imigrantes. Então, se eu estou pensando os LGBTs e imigrantes, e que eles venham, a gente precisa de uma cidade acolhedora, uma cidade que trabalhe para quem vive nela, para quem trabalha nela, e não entrar em discursos de quem é mais andreense, recuperar uma Santo André do passado. A gente tem uma classe trabalhadora que é negra, que é feminina, que é LGBT e que necessita de políticas públicas voltadas para ela. Tá? Então, eu acho que isso diz muito mais do que determinados candidatos que prometem recuperar uma Santo André do passado que nunca existiu. Tá? Então, eu quero terminar a minha fala cumprimentando todas as companheiras de luta, em especial a Beth Sirac, que está aqui se comprometendo a uma luta e entendendo que estamos lutando em tempos difíceis de uma reação fascista. Tá? Eu não dou outro nome para essa reação. Uma reação fascista, esmagadora e que vem no desmonte do Estado e no desmonte de políticas públicas e na precarização da vida da maior parte da população.